Aleluia. Você está bem, querido? Amém. Hoje é o dia do meu aniversário. Primeira vez que eu ministro no dia do meu aniversário, num culto de domingo. E que bênção, meus irmãos. Vou ficar parado para... Aleluia. Mais um. E que bênção, que oportunidade que o Senhor me proporciona. Está aqui minha mãe, Fernando, minha família, celebrando aquilo que Deus tem feito na minha vida. Aquilo que Deus faz na sua vida, sua família precisa saber. Aquilo que Deus faz na sua casa, os seus precisam ver uma diferença. Algo precisa acontecer na vida do crente quando ele entra em contato com a palavra de Deus. E eu tenho me alegrado, meus irmãos, porque só podia ser Deus para eu estar aqui nesse lugar. Só podia ser Deus para eu ter mais uma celebração de um ano de vida. A gente passou por tanta coisa, passamos por tanta pandemia, né? Um período de muita coisa ao mesmo tempo. E sabe, meus irmãos, no período da pandemia eu só me fortaleci em Deus. Quando mais subia a onda, mais eu falava, eu sou de Jesus. Eu estou com Ele, nada vai me abalar. Aqui não. As coisas são diferentes por causa da palavra de Deus. Se a palavra nos garante que tudo vai bem, tudo vai bem. Eu ensinei essa semana uma música para o Pedro, meu filho, de 1 ano e 5 meses. Né? E no final da música eu falo que tudo vai, e ele, bem. Ele já está com essa cultura de que ele faz parte do reino. Ele está num lugar, numa posição que é estar em Cristo. Logo, se nós estamos em Cristo, nós não estamos em crise. Amém? Não há nenhuma passagem bíblica que diz: e havia uma confusão no céu porque chegou uma crise lá. Não há. A única tentativa de algum tipo de desavença caiu por terra com o diabo e 1/3 de seus demônios foram expulsos. Não se tem crise no céu, não se tem doença no céu, não se tem aflição no céu, não se tem angústia, não se tem medo. E quando Deus nos diz que Ele nos deu uma nova identidade, a Bíblia está falando que agora você faz parte do reino do céu. Logo Ele nos convida a mudar a nossa forma de ver a respeito de tudo. Nós estamos nesse corpo, nós passamos ainda por situações aqui nessa terra, mas ei, meu filho, minha filha, você é um cidadão de lá. Não é à toa que a Bíblia fala que os nossos olhos precisam estar nas coisas lá do alto. Porque quanto mais nós nos conectamos nas coisas espirituais, mais nós nos certificamos que nós somos de lá. Com aquela cultura, aquela realidade, aquelas promessas. Essa vida, meus irmãos, vai passar. Você tem biblicamente até 120 anos, amém? Para uns é muito tempo, para outros é pouco, porque o que importa é que vamos estar sempre com o nosso Rei. A Bíblia diz que se a nossa esperança estiver nas coisas dessa terra, nós somos os mais infelizes dos homens. Isso não significa que a gente não possa sonhar aqui, não possa planejar, não possa desejar, não possa construir coisas aqui, mas com os nossos olhos nas coisas eternas. Porque o dia, meus irmãos, que nós fecharmos os olhos aqui, não importa quem você foi aqui na terra para os homens, não importa quantos seguidores você tinha na internet, quanto dinheiro você tinha na conta, quantos carros, isso e aquilo, o que importa é se você era dele ou não. É isso. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Você crê, você tem um passaporte para o céu. Aleluia. Diga assim, Ele vive. Uau. Meus irmãos, estou muito feliz de estar aqui nesse lugar, nessa noite. Eu tenho certeza que Deus Ele já está compartilhando coisas conosco. E eu quero que você tenha um coração aberto para receber a mensagem do Evangelho.
Eu quero que você tenha um coração aberto de fato a receber a palavra que a gente está compartilhando aqui nesse lugar. Se o sono bater na sua porta, diga não para ele, porque saiba que uma palavra vinda da boca de Deus, ela muda tudo. Ela muda situações, ela transforma, ela projeta a sua semana, ela pode projetar esse seu mês, pode transformar esse seu ano inteiro. Porque se a palavra alcançar o seu coração, vai mudar a sua forma de pensar, vai mudar a sua forma de enxergar sobre a vida. Tem muitas pessoas que estão com crises de depressão, enfim, porque talvez os seus olhos não estejam focados nas coisas certas. E essas pessoas, meus irmãos, precisam, assim como nós, ouvir que Jesus tem um plano para cada um de nós. Precisam ouvir que Jesus ama a vida delas. Precisam ouvir que há bons planos da parte de Deus, que a vontade dele é boa, agradável e perfeita para mim e para você. E quanto mais a gente ouve, mais a gente suga dessa verdade, e aquela situação de buraco, ele mesmo nos ajuda a tirar, como se fosse uma corda que tira alguém de um poço. Você está comigo? A palavra de Deus é essa corda que ele joga para nos alcançar. Se você pegar nessa corda, pegar nessa palavra de Deus, ele te ajuda a puxar e sair de qualquer buraco que você possa estar. E se você não está num buraco, essa palavra também é para você. Estando na bênção ou na dificuldade, seja qual for a situação, Jesus morreu para nos dar vida e vida com abundância. Eu peguei uma palavra das várias que o irmão Edu ministrou na quarta-feira, e ele disse assim, o crente não fica velho. E eu olhei para o irmão Edu, uau, eu conheço ele há uns 10, 15 anos, e eu testifiquei na vida dele, entra ano, sai ano, o irmão Edu tem a mesma cara, do mesmo jeito, e eu peguei para mim, essa unção eu vou querer, amém? Você tem que pegar na sua vida as coisas que Deus libera. Não são só coisas de cunho espiritual, são coisas práticas do seu dia a dia. E eu me alegrei com o irmão Edu e peguei para mim, assim vai ser comigo. Vai passar 10, 15, 20 anos, vou estar lá renovado no Senhor. Aleluia. Pegue sua Bíblia da onde você tem, seja o celular ou a Bíblia mesmo. Diga assim, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Amém? Glória a Deus, abra comigo em Colossenses capítulo 1, versículo 9. Te damos graças, Pai. Obrigado, Jesus. A palavra vai dizer o seguinte: por isso, desde que ouvimos falar a seu respeito, não deixamos de orar por vocês. Pedimos a Deus que lhes conceda pleno conhecimento de sua vontade e também sabedoria e entendimento espiritual. A Bíblia está falando aqui a respeito de pleno conhecimento. Na minha versão vai dizer transbordei do pleno conhecimento. E o pleno conhecimento é um estado, é uma situação. Se há um pleno conhecimento da vontade de Deus, significa que há uma vontade mediana. Quer dizer, que há um conhecimento mediano a respeito de Deus. E que há um raso conhecimento a respeito de Deus. Você está comigo? Versículo 10. Por que termos um pleno conhecimento? Para que vocês vivam de modo a sempre honrar e agradar ao Senhor, dando todo tipo de bom fruto e aprendendo a conhecer a Deus cada vez mais. Quanto mais nós conhecemos a Deus e a sua vontade, mais nós temos a capacidade de saber como viver de uma forma digna do Senhor. Se temos um conhecimento raso a respeito da vontade de Deus, nós também vamos viver dignamente de uma forma rasa com Deus, porque o nosso conhecimento é raso. Amém? Aleluia, Deus vai alcançar o seu coração nessa noite. Deus tem grandes coisas para fazer nesse lugar.
E aqui eu quero falar um pouquinho a respeito do verbo da vida. Talvez tenham muitas pessoas que estão chegando aqui nesse lugar e não fazem ideia que nós daqui do verbo da vida temos crescido e avançado muito nesses últimos 30 anos, se eu não me engano. Um casal de missionários, Bud e Jem, americanos lá dos Estados Unidos, tinham um conhecimento a respeito da vontade de Deus para eles. Imagina você, um casal que só falava inglês, e Deus chama eles para vir para o Brasil. E eles, se eu não me engano, tinham $800, era a renda que eles tinham e a confiança no Senhor para vir aqui para o Brasil. Eles não vieram porque aqui no Brasil seria mais fácil. Eles vieram por uma direção de Deus. E nós, os crentes, não podemos tomar decisões porque tal caminho vai ser mais fácil. Nós precisamos tomar decisões seguindo instruções e a vontade de Deus. Aleluia! E quando nós estamos debaixo da direção de Deus, meus irmãos, as coisas acontecem. E eles vieram aqui para o Brasil, inicialmente em São Paulo, e realmente foram se instalar, digamos assim, em Campina Grande, depois de um período, no interior da Paraíba. Quem diria que do interior da Paraíba surgiria um ministério que teria mais de 500 igrejas no Brasil e no mundo? E o que me chama a atenção é um relato do Renato Gaudardi, que é um dos líderes aqui do Verbo da Vida. Ele disse que estava num culto onde a Mama Jem, né, a esposa do apóstolo Bud, estava sentada, e sabe aqueles vídeos institucionais que a gente coloca, aniversário de 30 anos da igreja, a gente mostra, né, todas as coisas que estão acontecendo, o sistema, tudo que está fazendo. E ele disse que depois que terminou o vídeo, a Mama Jem, está com 73, 75, subiu e disse assim: se Deus fez tudo isso na minha vida e no Bud, pode fazer na vida de qualquer um. Uau! E o Renato Gaudardi, que foi nos Estados Unidos com a Mama Jem, depois de 35 anos que ela estava aqui no Brasil, aos 70 anos ela volta para os Estados Unidos para visitar os seus parentes, seu irmão. E o que chamou a atenção do Renato Gaudardi foi que ela chegou, visitou a sua família, eles estavam próximos ali, né? E eles celebraram, ela se alegrou vendo a sua família, se alegrou vendo os seus, viu a sua prima, se eu não me engano, foi lá nos Estados Unidos ver a sua família. E depois, o Renato Gaudardi perguntou para ela: Mama Jem, você não falou a respeito de tudo o que está acontecendo lá no Brasil através da vida de vocês? Ela disse não. E ele perguntou: mas o seu irmão não sabe quantas igrejas tem aqui no Brasil? Ela disse não. Mas o seu irmão não sabe quantas coisas estão acontecendo na igreja de criança? Nós estamos lá em presídios. Ela disse não. Ele só sabe que eu amo ele. O que eu quero dizer com isso, meus irmãos? Nós temos uma liderança que não está se importando com performance. Nós temos uma liderança que não está se importando com números, somente com conforto. Nós temos uma liderança que se importa com vidas. A importância da liderança aqui do Verbo da Vida é: a igreja está entendendo a palavra, a igreja está conseguindo viver aquilo que Deus já deu. Os números são bênção somente para a gente levantar o quanto estamos crescendo, mas no entendimento que é Deus que faz. Só podia ser Deus na vida de apóstolo Bud e Jem, para eles virem com $800 sem falar português, e hoje temos um ministério que temos hoje. E meus irmãos, se Deus usou eles, Deus pode te usar. Deus pode te usar, isso é uma chamada para nós. O apóstolo Bud, ele não tinha terminado um doutorado e depois veio para o Brasil. Ele estava trabalhando como um caminhoneiro, ouviu um chamado de Deus e veio. Aleluia!
Deus pode te usar aonde você estiver e o que você estiver fazendo para resgatar muitos. E o apóstolo Bud faleceu já faz um período, e ele só vai saber realmente o fruto final de todo o seu trabalho lá na glória. Porque a obra está continuando, eu e você somos frutos dessa obediência da vida deles. Aleluia! Não há limites para o agir de Deus. Diga isso para a pessoa que está do seu lado. Não há limites para o agir de Deus. E nós temos que pegar isso para a nossa vida. Não há limite. Deus não põe limites. Então não podemos ser nós que também estamos colocando limites. Talvez um limite possa ser uma pedra de uma situação onde você diz: não, mas Deus não pode fazer por causa disso e disso e disso. Por isso que nós, filhos de Deus, nós temos sempre que nos voltar ao que a palavra está dizendo. E a Bíblia diz que Ele é o Deus dos impossíveis. Ele é o Deus dos impossíveis. Nós não estamos apegados aqui, meus irmãos, a estruturas, a coisas materiais, a coisas grandes. Porque grande, querido, querida, é o plano de Deus que Ele tem para a minha vida e para a sua vida. Oh, glória a Deus. Pai, eu declaro, Senhor, os meus irmãos desfrutando, conhecendo e vivendo dos planos do Senhor. Pai, a mente sendo descortinada como uma nuvem que ainda não consegue enxergar as coisas com clareza. Eu declaro, Pai, essa nuvem sendo dissipada. E a luz da palavra, o entendimento da palavra de Deus, descortinando sobre os seus olhos e desfrutando de uma vida mais plena no Senhor. Em nome de Jesus. Por mais que eu e você sirvamos e contribuamos no Evangelho, nessa visão, a visão sempre vai nos dar mais do que nós podemos dar alguma coisa para ela. Por mais que a gente sirva no Evangelho, seja em qual for o departamento, seja em qual for a situação, por mais que você se esforce e dê o seu melhor, o Evangelho ele sempre vai te dar mais do que o que você pode dar. Por mais que você seja grato a Jesus pelo que Ele fez, o que Jesus fez é muito maior do que o que nós podemos de alguma forma retribuir ou tentar retribuir ao que Ele fez por nós. Uau! Com Deus, eu e você sempre teremos muito mais do que o que nós podemos fazer naturalmente falando. Aleluia! Eu queria que nós compartilhássemos um breve vídeo, mas que você preste atenção nessa palavra. Nós chamamos. Todo o meu coração. Você não sabe. Te amo com todo o meu coração. Todo o meu coração. Você não sabe o amor que eu sinto para você. Eu quero você ser o melhor de Deus. Eu quero você crescer espiritualmente, prosperar. Eu quero você ensinar melhor que eu. Eu quero que você tenha um som mais forte que todo mundo. Nós temos muitos ministros que é muito ungido, mas sabe que você é ungido também. Aleluia. Fala a palavra. Começa a falar com uma pessoa ao seu redor. E se você tem um chamado, você vai saber. É com você, não é com Deus, é com você. Ele já fez a obra. Recebe em nome de Jesus. Amém? Diga assim, é comigo. Cristo, Ele já fez, meus irmãos. Cristo, Ele já fez a obra. Céu Fernandes, um irmão aqui do Verbo da Vida, ele disse o seguinte: se eu tenho que fazer algo para ser abençoado, significa que o que Cristo fez não foi suficiente. Vou dizer de novo. Se eu tenho que fazer algo para ser abençoado, significa que o que Cristo fez não foi suficiente. Ande não segundo a sua performance. Ande segundo aquilo que Deus já fez para você. Deus não nos chama por currículos. Deus nos chama por filiação. Nós somos filhos de Deus.
E ser filho já vem no pacote tudo que nós precisamos para cumprir a missão que Deus tem para nós nessa terra. Não se sinta menos que ninguém. Não se compare com outras pessoas. Eu quis trazer esse vídeo da Mama Jen, porque ela nos ama. Ela informou que nos ama. Ela não sabe, talvez nunca ouviu o meu nome e o seu nome, mas ela veio ao Brasil aqui e continua, né, desejando que o chamado de Deus da vida dela venha se estender e se cumprir até o fim dos seus dias. E eu quero reafirmar, meus irmãos, Deus quer usar a sua vida. Lugar de crente não é lugar no banco. O banco é um lugar de aprendizado, preparo, e o crescimento vem nos servir. E Deus conta comigo, Deus conta contigo, para que o Evangelho avance nessa cidade. Se expanda da forma que você é, do jeito que você vive. Deus vai trabalhando na sua forma de falar, na sua forma de pensar, mas não se sinta menos. Não pense que um chamado de Deus é somente para um pastor. Nós falamos aqui de púlpito, todos que nascem, já nascem por causa de um plano. Você não é qualquer um. Você não está nessa terra somente por estar. Você está aqui porque Ele te amou, Ele te chamou, Ele sonhou com você, Ele te escolheu, Ele te desejou, e Ele está aqui te ajudando a correr essa carreira. Uau! Mas nós precisamos seguir no pleno conhecimento da sua vontade. Nós não podemos andar nessa terra sem saber para onde nós vamos. Batendo talvez em tudo quanto é lado, esperando que a vontade de Deus bata na gente. Olha só, descobri que a vontade de Deus para mim é essa. Não, a vontade de Deus, ela é conhecida assim como Ele. É no convívio, é na leitura da palavra, é no ouvir a Deus, é na comunhão. Uau! E talvez hoje você esteja no Evangelho enxergando as coisas de Deus ainda na perspectiva errada. Eu vou dar uns exemplos aqui. Tem pessoas que ainda pensam que precisam de performance para tomar ceia. Nossa, se eu não fizer tal coisa, ou se eu não viver uma vida santa naquela semana, eu não tomo ceia. Mas eu quero te lembrar que a porta de tomar a ceia chama-se Jesus Cristo. Ele é o ticket, Ele é o caminho, Ele é o bilhete que nos habilita a estar diante do Pai. Nem por isso a gente vai viver de qualquer jeito, amém? Trazendo um equilíbrio aqui nesse lugar. Mas é importante sabermos que Ele é a porta. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ele é o meio pelo qual o ser humano pode se conectar com Deus. Isso protege o nosso coração de pensarmos que somos alguma coisa por nós mesmos. Sou tão orgulhoso o suficiente que, aleluia, vim tomar a ceia nessa noite, porque eu, nessa semana, assim, estava no Santo dos Santos. Meus irmãos, mesmo que possa ter acontecido alguma coisa na sua semana, alguma coisa que você não queria, alguma coisa que aconteceu, o que Cristo fez é suficiente para perdoar alguém, para transformar uma situação e para te fazer assentar na mesa com o Rei. Assentar à mesa com o Rei é por causa do Rei. E não por causa de você. Não por causa de mim. É porque Jesus morreu. É porque Ele morreu naquela cruz e ressuscitou, que eu e você hoje temos a vida. Tira Jesus da nossa vida, tirou a vida. Não há vida sem Jesus. Mas com Jesus, meu irmão, você pode ir além. Você pode mais. Você pode viver coisas maiores. Você pode sonhar e ter olhos como águia, porque Ele te faz ir além.
Por isso nós precisamos mudar a nossa forma de pensar. Não adianta nós orarmos, meus irmãos, falando: Deus me abençoa, me abençoa, me abençoa. Porque a Bíblia está falando: eu te abençoei, te abençoei, te abençoei. Simples assim. Não é o pastor Ramon que está falando. Mas agora, quem desfruta da bênção de Deus? Quem crê no que está escrito. Eu te abençoei, obrigado, Pai. Não está falando que eu tenho que ser bom o suficiente, não está falando aqui que eu tenho que ser perfeito. Eu aqui sou filho, estou em processo de transformação, de crescimento, mas eu ouso, Pai, acreditar no que o Senhor está falando, que eu já sou abençoado. E a partir deste momento, você começa a desfrutar de um nível maior da bênção de Deus. É como se uma torneira estivesse gotejando com a bênção de Deus. A partir do momento que você crê, você mesmo gira essa torneira e permite com que a água da bênção de Deus flua mais forte sobre você. Mude sua forma de pensar a respeito de cura. Ele já te curou. Eu sei que uma dor de cabeça vai querer pregar outra coisa. Eu sei que uma situação, enfermidades com diversos podem querer bater a porta da sua vida, mas diga não a essas coisas. Diga sim à palavra de Deus. Você não está invalidando, amém, o cuidado dos médicos, medicamentos, mas você está ousando crer contra as situações naturais que o seu corpo mesmo está pregando. Amém? Nós sabemos que o Kenneth Hagin, o ministério do Kenneth Hagin, que tem vários livros aqui na nossa biblioteca, começou quando ele ousou crer no que dizia em Marcos 11, 23. Ele estava de cama, sem esperança na sua vida. Se eu não me engano, era um adolescente, isso mesmo, né, pastor Silvio? Mas ele ousou crer. E quando, meus irmãos, eu e você, nós cremos no que a palavra de Deus está dizendo, o Senhor pega junto e fala: isso mesmo, meu filho, agora desfruta. Agora receba na sua vida. Agora viva isso que eu conquistei por você naquela cruz. Você já pensou em assentar na mesa com o rei e não ter comida? Se você, como filho de Deus, recebeu o convite de assentar à mesa, que esse convite foi dado pelo próprio Jesus, a mesa está cheio de alimento para mim e para você. O alimento da paz, o alimento da alegria, o alimento da prosperidade, o alimento da vida plena, um alimento de um propósito. E eu sei, aleluia, eu sei que tem muitos filhos na mesa com o rei, comendo a ervilha somente. Deus não te deu somente ervilha, meus irmãos, há muito mais da parte de Deus, você está entendendo? Há muito mais. Jesus não precisa fazer nada além do que Ele já fez naquela cruz. O sacrifício de Cristo foi suficiente. Não há nada agora que Jesus pense assim: nossa, realmente eu tenho que planejar agora para conseguir abençoar o irmão Edgar. Não, Ele já consumou. A Bíblia diz que as últimas palavras foram tetelestai. Está feito, está consumado. E a partir daquele momento o céu se rasgou, o véu se rasgou de cima a baixo. E o acesso a Deus, que antes era uma vez por ano, agora se abriu o caminho. Para quê? Para mim e para você. O caminho foi aberto. Uau! Uma parte das pregações, meus irmãos, que são feitas muitas vezes está ligada ao que eu tenho que fazer, mas nós precisamos nos atentar muito mais ao que Ele fez. Isso é essencial, meus irmãos. Quando eu e você entendermos que tudo aquilo que nós crermos e nos apossarmos, nós vamos começar a desfrutar de vida, de fato, na nossa vida naquela área, a gente vai querer ler mais a palavra, a gente vai querer ver mais as promessas, a gente vai querer crer mais. Porque se eu estou crendo e confessando, eu vou desfrutar. Se disser a esse monte e não duvidar no seu coração, ele vai se mover.
Mas se você disser e se você não duvidar, diga sem duvidar. Ande crendo, ande confiando, ande falando. O crente não pode viver mudo. Seja o que Deus quiser no amanhã, não. Haja luz, haja vida na minha vida, haja cura, haja esperança, haja paz no meu casamento. O que Cristo fez está muito mais na nossa mão, usando o nome de Jesus, do que na mão dele. Ele entregou o bastão. Ele disse para os seus discípulos: eu dei a vocês o meu nome, autoridade. Agora usem, meus filhos, usem o meu nome para curar enfermos, para expulsar demônios, para trazer vida aos mortos, a fazer coisas extraordinárias através do meu nome. Martinho Lutero disse o seguinte: quando olho para mim, não vejo como me salvar, mas quando olho para Jesus, não vejo como me perder. Aleluia! Meu Deus! Aleluia! Vou ler de novo para você receber. Quando olho para mim, não vejo como me salvar, mas quando olho para Jesus, eu não vejo como me perder. Aleluia! Está na hora, meus irmãos, de nós guardarmos a fé no nosso coração. A Bíblia diz, lá em 2 Timóteo 4, do 7 ao 8, o apóstolo Paulo escreveu ao Timóteo a carta, né? E ele diz: guardei a fé. E ele constantemente parava, sabe, e se fortalecia naquilo que ele cria. Em tempos bons e em tempos ruins, estava lá o apóstolo Paulo perseverando, guardando a fé no seu coração, protegendo o seu coração de qualquer coisa que pudesse afastar o evangelho ou a certeza no coração dele a respeito de dias futuros. E ele pôde dizer: combati o bom combate, guardei a fé. E essas palavras que nós compartilhamos aqui neste lugar é para nós permanecermos guardando a fé na nossa vida, permanecermos combatendo o bom combate através da nossa fé. O combate do crente é a fé. Diga assim: eu sou um guardião da fé. Eu sou um guardião das minhas convicções. Eu sou um guardião da minha confiança em Deus. Você é um guardião das promessas de Deus. Abra lá comigo em Lucas 1, do 26 ao 38, a gente vai ler. A palavra é muito conhecida, meus irmãos. E eu quero ler com vocês. Se tiver a versão ARA, por gentileza. Nós te amamos, Pai. A Bíblia vai dizer o seguinte: no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ele estava, disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, o que aconteceu? Perturbou-se. Para aqui um pouquinho comigo. O anjo chega para Maria falando: alegra-te. E o que ela fez? Perturbou. Estudiosos dizem que ela estava prestes a se casar. Logo, haviam motivos para ela estar preocupada, inquieta. A vibe ali de Maria estava lá no casamento. Eu sei que a mulher, quando ela vai casar, ela tem diversas preocupações, no mínimo umas 10 vezes maior do que as preocupações do homem no casamento, que normalmente são: qual é o terno que eu vou, o que eu tenho que falar. Então, estudiosos dizem que ela perturbou-se por este motivo. Vamos seguir. Volta ali.
perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria essa saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome Jesus. E este será grande, será chamado Filho do Altíssimo Deus, o Senhor, e dará o trono de Davi, seu pai. E ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Segura aí esse versículo. Então, depois de um relato do anjo grandioso sobre a vida de Maria, que estava possivelmente preocupada com as questões do casamento, disse: como será isso? E sabe, meus irmãos, todas as vezes que nós estamos diante de um projeto grande da parte de Deus, possivelmente a resposta é a mesma. Deus nos apresenta um plano muito grande, muito maior do que pudéssemos pensar. E o que nós possivelmente responderíamos? Como que isso vai acontecer, Deus? Me explica como que isso vai acontecer. Que coisa grande é essa? E eu quero te dizer o que é algo grande para mim. Algo grande é quando vem algo que está além das nossas capacidades naturais de fazer acontecer. Isso é algo grande. Maria não tinha capacidades naturais porque ela não tinha casado ainda. E ela respondeu isso: como será isso? Eu não tenho relação com homem algum. E a resposta do anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Meus irmãos, a resposta de algo grande que vai acontecer na minha e na sua vida sempre será por causa de Deus. Se não fosse o poder do Altíssimo cobrindo a vida de Maria, não haveria como um milagre desses acontecer. Entenda, algo grande está por vir na sua vida. Coisas grandes que você ainda não sabe vão acontecer. E não importa você se questionar como será isso, entenda, é por causa do poder do Altíssimo sobre a sua vida que o milagre ele vai ser real. Aleluia! Sempre que Deus te apresentar um projeto, ele vai ser maior do que você mesmo. E aquele que te chamou não vai permitir que você realize sozinho, meu irmão. Maria tinha vários planos naquele momento. Um bebê antes do casamento ia fazer uma mudança? Ia fazer uma mudança. Talvez ele só tinha um quarto. E aí, vem um bebê. E o pior é que José nem sabe. Ele nem está... O que ele vai pensar de mim? Mas você já imaginou Maria sentando com José, pensando, planejando? Bom, José, então, algo aconteceu nessa semana. Eu preciso te avisar que um anjo veio e eu estou grávida do Espírito Santo. Mas a Bíblia diz também que... Vamos seguir, vamos lá. Volta lá comigo. No versículo 36. Não, 38, perdão. 38. Aleluia. Então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou-se dela. Aleluia. Maria deu uma resposta para esse algo grande que apareceu na vida dela. Maria respondeu sim, mesmo sabendo como que isso ia acontecer. Ela creu
e respondeu sim diante de um anjo, que não é algo que se veja toda semana, amém? Só de ver um anjo falando com alguém já é algo grandioso, amém? E uma mensagem dessa poderosa, carregando, né, basicamente uma resposta que o Salvador viria de você, não era algo que a pessoa ia dormir talvez no colchão, nossa, que tranquilidade. Mas ela creu, ela confiou. E aí no versículo 36, nessa mesma conversa entre Maria e o anjo, ele também fala a respeito de Isabel. Tua parentela igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês, para aquela que diziam ter estéril. Isabel também ficou grávida. Um milagre sobrenatural também aconteceu na vida de Isabel. E até então, a forma que ela vivia era... até então ela vivia e as pessoas falavam sempre, Isabel, tu é estéril, tu é estéril. E ela vivia sempre dessa forma. E talvez, até hoje, você possa andar com base naquilo que pessoas estão falando ao seu respeito. Eu estou vivendo dessa forma porque sempre disseram que eu sou assim. Eu estou vivendo dessa maneira e eu não vou chegar em lugar nenhum porque diziam que eu não ia avançar. E meu irmão, eu quero te dizer nessa noite, todas essas palavras lançadas sobre você não terão mais valor, porque a luz do Evangelho chegou. E o milagre poderoso da parte de Deus chegou na sua vida. Aleluia! Não importa o que as pessoas diziam ao seu respeito, não importa de onde você veio no seu passado, o que importa é o que Cristo diz para mim e para você. É isso. Aleluia! E quantas vezes, meus irmãos, Deus já nos disse algo e talvez a gente se esqueceu. Não é tema dessa pregação de hoje, mas após Jesus ter morrido e ressuscitado pessoas, né, Marta e Maria, se eu não me engano, foram lá no sepulcro, olhar para Jesus, procurar Jesus, e chegando lá naquela situação, um anjo disse: quem vocês procuram? Entre os mortos, aquele que vive. E aí elas se lembraram do Evangelho, da Palavra de Deus e vários outros relatos. Em situações de coisas grandes, em situações de decisões, em situações aonde você precisa tomar uma posição, você e eu precisamos nos lembrar das palavras de Deus. Se Deus te falou algo, não importa se foi 1 ano, 2, 3, 10 anos atrás, se lembre. Traz de volta aquilo que Deus te falou. Ele não se esqueceu dessas palavras. Ele não se esqueceu da sua vida. Uma vez que Ele tenha dito, Ele é fiel para cumprir. Não importa quanta tempestade tenha passado, quanto tempo tenha realmente passado desde aquilo que Deus falou para você, mas Ele é fiel para cumprir. Mas ouse resgatar as palavras de Deus que Ele mesmo falou sobre você. Isso vai te trazer esperança novamente. Isso vai te trazer vida novamente. Isso vai te fazer sonhar de novo. Aleluia! Aleluia! Abra lá comigo em Mateus 1, do 18 ao 22. Perdão, 20, versículo 20. Enquanto ponderava nessas coisas, eis que apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. A partir do momento que você recebe algo grande da parte de Deus, e você ousa dizer: Deus, eis-me aqui, cumpre em mim a tua vontade, o próprio Deus move
o sobrenatural para fazer o que for necessário para te favorecer. José só recebeu em sonho a visita de um anjo porque Maria disse sim. Se Maria tivesse dito não, o anjo não iria lá falar com José. Mas porque Maria disse sim, Deus moveu os céus ao favor dela, para que o plano de Deus se cumprisse. Ele se preocupou e se encarregou. Eu preciso avisar José. É a primeira coisa que tem que acontecer. Meu irmão, você falando sim para as coisas de Deus, descanse, confie, Ele está trabalhando em seu favor. Aleluia! Uau! Ainda que você não esteja vendo, meus irmãos, Deus falou, Deus faz. Pelo fato de Deus ter usado um anjo para falar com José, em sonho possivelmente foi de noite, e Maria possivelmente estava dormindo também. Enquanto Maria dormia, Deus trabalhava a favor dela. Enquanto eu e você dormimos, Deus está lá trabalhando a nosso favor. Aleluia! E às vezes nós temos a impressão de que Deus só aparece para alguém em momentos de crise. Mas esse relato de Maria mostra que ela estava se preparando para casar. Normalmente quem se prepara para casar não fica com lenços de velório, amém? Quem se prepara para casar tem expectativa. Quem se prepara para casar vai planejando uma série de coisas. E é nesse contexto de planejamento de Maria que Deus traz algo totalmente diferente. Um filho nessa situação naturalmente ia bagunçar tudo, não ia? É fralda, hoje eu estou num cenário de toda semana é fralda, lenço umedecido, hipoglós, é o kit do cartão, né? Toda semana tem alguma coisa chega, né? E meu irmão, um filho ele muda tudo. E Maria recebeu com alegria, mesmo pensando, nossa, mas não faz sentido um filho agora. Poderia de repente ser um filho daqui uns 3 anos, eu já planejo um quarto, aí né, a gente se estrutura, eu aviso o José, a gente se prepara psicologicamente. Mas Deus ele vem apresentando um plano aparentemente fora de tempo. E isso nos ensina que o tempo de Deus não é o nosso tempo. Os planos de Deus são maiores que os nossos. Se naturalmente você entender uma direção de Deus, algo grande que está chegando na sua vida, que aparentemente vai bagunçar tudo, confie no processo. Confie no Senhor. Mas para isso precisa ter muita sabedoria e discernimento para ouvir o Espírito Santo. Porque as coisas de Deus não trazem dano, mas trazem paz, alegria. Amém? Por isso, precisamos ser guiados pelo Espírito Santo. Faça o rema, é uma matéria do rema. Aleluia. Se você tem coragem de crer, meu irmão, Deus, Ele é capaz de fazer. Repita isso comigo. Se você tem coragem de crer, se eu tenho coragem de crer, diga. Deus é capaz de fazer. Amém. Aleluia. Abra comigo lá em João, capítulo 1. Estamos se encaminhando para o fim. Na verdade, eu tinha mais uma pregação e meia. Aleluia. João capítulo 1, verso 43. A gente vai ler um pouquinho essa passagem. No dia imediato, resolveu Jesus partir para a Galileia e encontrou a Filipe. Quem disse, segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe, achamos aquele que em Moisés escreveu na lei, e a quem se referiram os profetas, Jesus o Nazareno, filho de José. Então José apareceu depois de anos nesse contexto. E na nossa leitura bíblica do culto, volta ali, lá no final.
Jesus o Nazareno, filho de José. 46. Perguntou-lhe Natanael: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe: vem e vê. Talvez na sua casa você tenha vivido um contexto familiar muito conturbado. Talvez da onde você veio as pessoas possam falar: mas pode sair alguma coisa boa lá de tal lugar? Lá da casa do fulano, lá da família do ciclano? Será que pode sair alguma coisa boa do Verbo da Vida de Guaíba? Será que pode sair alguma coisa de Guaíba? E qual é a resposta que eu e você vamos dar? Vem e vê. Vem e vê aquilo que Deus tem feito. Vem aqui, vem e vê das coisas que nós temos vivido. Porque as pessoas vão olhar para você e elas vão falar: só pode ter sido Deus. Não há uma explicação natural para as coisas acontecerem, é Deus que opera. Não há um cálculo natural falando que se um casal de americanos vier para o Brasil com $800, eles vão, através do seu ministério, ter mais de 500 igrejas. Naturalmente não dá para crer de uma forma natural. Que nem diz o meu chefe, a conta não bate. Mas só pode ser Deus, porque é o Senhor a nosso favor. É Ele operando, é Ele fazendo as coisas acontecerem, que nós podemos falar: vem ver. Vem ver as coisas que Deus tem feito. Aleluia. Não é de onde eu e você viemos, mas é porque Ele é Deus e Ele é poderoso para fazer. Aleluia, aleluia. Abraão, meus irmãos, ele teve que deixar a sua terra. Você pode ficar de pé e eu queria chamar o pessoal da música. Abraão teve que tomar uma decisão em obedecer a Deus. Abraão, ele recebeu a bênção de ter um filho. Sara, sua esposa, na sua velhice, ficou grávida. Você já parou para pensar as pessoas que caminhavam com Sara e começaram a ver a barriga dela crescendo depois da velhice, depois de tantos anos? E com certeza, meus irmãos, as pessoas olhavam para a barriga de Sara e falavam: só pode ser Deus. Só pode ser Deus. E o bebê nasceu, e Abraão, ele teve que oferecer o seu filho Isaque como um sacrifício. E ele foi obediente a Deus, porque ele sabia que Deus era poderoso o suficiente para ressuscitar o seu filho se fosse necessário. Davi, aleluia, Davi, ele ousou ir em nome do Senhor contra um gigante filisteu, que nem meu filho canta, contra um gigante filisteu que ninguém aparentemente poderia vencer. Aleluia! Mas ele foi em nome do Senhor, porque ele creu no Deus Todo-Poderoso. Jesus morreu naquela cruz, ele ressuscitou, e ele creu que Deus era poderoso para ressuscitar ele dentre os mortos. Aleluia! Meus irmãos, Maria creu, Abraão creu, Davi creu, tantos homens e mulheres de Deus creram no Senhor. Não há impossíveis para Deus. Não há nada impossível da parte de Deus que Ele não possa fazer na sua vida. Talvez seja momento de você se agarrar nas promessas de Deus. Crer naquilo que Ele já te prometeu, sabendo que Ele é fiel para cumprir. A gente vai cantar uma canção aqui neste lugar. E eu quero te convidar para vir aqui na frente, caso você tenha uma oração específica sobre algo. Eu quero unir a minha fé com a sua, confiando em tudo aquilo que Deus já nos prometeu. E Ele vai fazer. Amém?